Amém. Boa noite, irmãos. Tô surpreso com todos vocês aqui com esse frio e chuva. Eu achei que ia vir eu e o Guilherme só no culto, o Enio ia faltar. Eu só achei, Enio, é só um palpite, tá? Porque tá frio, eu não te julgaria. Porque eu pensei assim, se eu não fosse pregar hoje, será que eu iria ao culto? Iria, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Bom, muito bom estar com vocês. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler do verso 9 em diante. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre a luta interna de todos nós, de compreender a responsabilidade que a gente tem com a caminhada comunitária. Ou seja, o esforço de estar junto, o esforço de dependermos uns dos outros. Eu creio que nos últimos anos, e a pandemia até piorou isso bastante em nós, né? Nós nos fechamos muito na tentativa de resolver os nossos próprios problemas. Nós acabamos exagerando no quanto cuidar da nossa individualidade pode não apenas ser importante, mas até mesmo lícito. Eu acho que a gente tem colocado peso demais nisso, né? É claro que a quantidade de informações que a gente tem que lidar nos nossos dias, a quantidade de notícias ruins que você recebe o tempo todo, não dá, antigamente eu falava, não dava para você começar o dia ligando a televisão, porque o seu dia ficava triste. Você ligava a televisão e era só, principalmente aqueles programas policiais, né? Só o pior do pior. Mas hoje está estranho, porque parece que o pior do pior está vindo em todos os telejornais de todos os horários, né? E na internet, e nas redes sociais. Há uma coisa assim, que deprime a pessoa, se ela não tiver um mínimo de filtro ao consumir esse tipo de conteúdo. E como a quantidade de acontecimentos é muito maior do que qualquer um vai conseguir lidar, acaba que há uma tendência de que você tente se anestesiar também. Então você vai lá para o feed do Instagram, os que usam TikTok, ficam lá no TikTok rolando também um monte de postagens, e é provável que você tenha uma postura até parecida com a minha. Eu não tenho TikTok, mas no Instagram eu faço isso demais. Eu gosto de ver besteira. Por quê? Porque de problema e de coisa séria a gente já tem o dia inteiro para administrar. Então eu gosto de ver gente fazendo gambiarra, eu gosto de ver coisas engraçadas, e é por isso que eu arrumo bastante coisas engraçadas para compartilhar, porque eu consumo muito disso. Só que, se você está saturado dos problemas que fazem parte da realidade, porque eles parecem incontroláveis e muito maiores, é guerra, é crise, é política, é um que disse isso, mas o outro disse o oposto. Se você está saturado disso, mas você vai para o outro extremo, onde você tenta se anestesiar da realidade e simplesmente tentar focar apenas nos seus próprios problemas, pode ser que nós estejamos nos isolando de uma maneira que vai na contramão daquilo que é o propósito de Deus para a nossa jornada de espiritualidade. E por que isso? Porque podendo Deus salvar as pessoas na individualidade, se tem uma coisa que há, de Gênesis a Apocalipse, é a ideia de um povo chamado por Deus. E esse povo não é uma etnia, esse povo não é um grupo específico que se identifica pelo o nome da religião, mas é sempre pessoas que têm uma consciência de fraternidade, ou seja, um amor fraterno. Gente que decide por entender que é filho de Deus e entender que outro filho de Deus necessariamente tem que ser meu irmão. Só que nós, cada vez mais, estamos ofuscando essa responsabilidade da nossa visão, simplesmente porque está cada um cuidando da sua própria vida. Naqueles momentos em que nós ainda estamos tentando viver alguma coisa juntos, estamos tentando cultuar a Deus, estamos tentando viver como igreja, se nós não estivermos com o nosso coração no lugar correto, o que vai acontecer? Exatamente aquilo
que a gente tem testemunhado nesse texto que eu pedi para vocês abrirem. Então vamos ler Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Diz assim: a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em outra ocasião, meus irmãos, eu já abordei o quanto que esse texto aqui, ele tem que ser doloroso para todos nós, porque a análise que o fariseu, que representa o homem religioso com a melhor teologia da época, a pessoa que é o verdadeiro sacerdote, se tinha alguém que entendia de Bíblia, se tinha alguém que entendia das coisas de Deus, e que era elogiado pelo ensino que professava, era o fariseu. O único problema é que eles eram meio hipócritas, né? Mas essa aqui era a elite espiritual. O publicano, ele era considerado um traidor da pátria, porque ele era geralmente um judeu que trabalhava cobrando impostos para o Império Romano. Então esse cara era duplamente odiado, né? Primeiro porque ele era cobrador de impostos e segundo porque ele era alguém do seu povo trabalhando para um povo estrangeiro. Algo muito ruim, né? O que aconteceu aqui nessa história? Quando esse homem religioso agradece por não ser igual aos outros homens que são pecadores, esse agradecimento não está de todo errado, porque eu agradeço por não ser muita coisa ruim também. Então o que ele diz não é absurdo, sabe? Eu te agradeço, verso 11, porque não sou como os outros homens. Não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, e nem como esse publicano. Ele já viu o publicano de canto de olho ali, e ele agradece a Deus por não ser igual aquele cara. Essa oração não está errada naquilo que ela está afirmando, e no entanto, Cristo vai dizer que este cara não encontra na sua espiritualidade genuína, porque ele ainda diz que ele jejua 2 vezes por semana, ele dá dízimo de tudo. O publicano é o oposto de tudo isso. O publicano é tão ruim quanto o fariseu falou que ele era, que os outros homens eram, né? Ou seja, ninguém está mentindo aqui, está todo mundo falando a verdade. Então por que Jesus termina no verso 14 dizendo que este que reconheceu a sua miséria, que pediu perdão, disse misericórdia, porque eu sou pecador, este foi justificado diante de Deus e não o outro? E aí você fala, mas ele diz aqui, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Só que nós não paramos para pensar no significado da palavra humilhação, que está diretamente conectada, por mais que eu já vi umas pessoas tentando fazer um malabarismo para falar outra coisa, mas linguisticamente está associada ao conceito de humildade. O humilde é aquele que está disposto a sofrer a humilhação. Não toda e qualquer humilhação, porque Deus não te chamou para ser um otário também. Ninguém pode tomar a sua liberdade, não pode tomar as suas coisas, não pode tomar a sua alegria. No entanto, nós podemos voluntariamente ofertá-la, ofertar todas essas coisas, quando há consciência do que nós estamos fazendo. E Cristo fala isso sobre Ele mesmo, né? Ele fala assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Então Cristo, gente, Ele não foi, igual a gente fala assim, Ele veio, mataram o Cristo. Mataram o Cristo porque Ele deixou ser morto, tá? Ele é Deus, se Ele não quisesse dar a vida dele, ninguém a poderia tomar, isso é um fato.
Então, o grande problema deste homem religioso aqui, sabe qual que é? Ele acha que ele pode consumir Deus, que ele pode ter uma relação com o divino, apenas dizendo coisas que são verdadeiras, mas sem um compromisso para com aquele outro, que é o seu irmão, afinal está diante de Deus, orando ao mesmo Pai. E esse é o problema que nós enfrentamos na nossa jornada diária e na nossa vida atualmente por conta do isolamento que a gente vai enfrentando. Nós queremos consumir Deus, mas nós temos a dificuldade de entender que é pecado você tentar se alimentar de Deus na individualidade. Aliás, hoje à noite de ceia é exatamente esse o próprio tema da ceia, que Paulo esculacha os irmãos lá da igreja em 1 Coríntios. Ele fala: vocês não têm pão em casa, vocês não têm vinho em casa, vocês chegam e saem comendo e bebendo, seja para encher a barriga ou por uma suposta espiritualidade. Esse pessoal não entendeu que o partilhar dos elementos, o partilhar dos alimentos que estavam ali, representava exatamente entender a importância do outro à mesa, juntos. Porque se era só para comer, come em casa. Não tem nem razão o que você está fazendo aqui. Agora, esse homem religioso, ele vai ao templo, ou seja, ele tem algum temor de Deus. Ele está orando, até que no verso 11 fala que ele orava no íntimo, viu? A gente só sabe dessa oração porque Jesus contou, isso é uma parábola, não é uma história. E, no entanto, as palavras que ele coloca diante de Deus são absurdas não pela sua falta de veracidade. Tudo o que ele disse é verdade, mas pela sua falta de compreensão de responsabilidade. De ele olhar e pensar: olha, eu tenho sido isso, mas Senhor, o que me falta, se ele realmente não sabe e não enxerga? Ou então, quando ele visse o publicano e ele vê aquele homem naquela posição, ele entender que ele poderia ser a resposta da oração do outro, que ele não está ouvindo, mas ele sabe qual é. Ou seja, o irmão que sai do seu lugar e vai ter que abraçar aquele outro do jeito mais desagradável possível, né? E nós? Como nós entendemos a nossa responsabilidade com relação a viver a espiritualidade? E eu sei que é difícil, meus irmãos. Eu sei que cada um quer resolver o seu próprio problema, cada um quer simplesmente fazer com que você viva de maneira razoavelmente coerente diante de Deus. Diante de Deus. Só que o viver diante de Deus é feito perante os homens. É feito de modo que o mundo nos assiste. E não apenas o mundo, mas também todos os seres celestiais nos assistem. E a pergunta que deveria estar no nosso coração é: será que nós que estamos aí como um espetáculo ao mundo e a todos os seres celestiais, estes que como uma plateia, pensa aí Copa do Mundo, tem um estádio onde você está fazendo qualquer coisa ordinária da sua vida, e nesse campo onde você está jogando, está esse tanto de pessoas desagradáveis, que podem ser filhos do mesmo Pai, Deus, portanto, potencialmente seus irmãos, e todos os seres celestiais e Deus e o mundo estão assistindo, e qual é o prazer que eles estão tendo de assistir esse negócio? Eles estão se alegrando, eles estão comemorando, ou está igual nós, sofrendo no jogo de ontem, porque parece que não vai dar certo de jeito nenhum? E aí vale para tudo, ou seja, nós vivendo nesse espetáculo diante de tudo isso, estamos fazendo com que o nosso viver glorifique a Deus ou não? Ah, mas Deus sabe. Gente, Deus sabe é o argumento mais, talvez, imbecil que a gente possa usar, sabe? Ah, Deus sabe tudo. Sabe até quando a gente está dissimulando, sabe até quando a gente fala, conte comigo, e depois não adianta, isso é só uma palavra vazia. Pedro falou isso para Jesus. Pedro vira para Jesus e fala assim: não, Senhor, depois da ceia, hein? Eu vou com o Senhor até a morte. Aí Jesus fala assim: baixa a bola, Pedro. Calma, não.
eu não vou te abandonar nada. E aí Jesus teve que dar notícia para ele, de que os afetos de Cristo por Pedro não estavam condicionados a ele conseguir honrar essa palavra. Porque Pedro, que se achava o amigão de Jesus, né, naquela situação, teve que ouvir a seguinte frase, falou assim, olha, antes do galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. E de fato, naquela noite, isso ocorreu. Ou seja, Pedro está achando que consegue ter uma espiritualidade coerente, mas ele não consegue, ele pode achar que ele vive de maneira justa diante de Deus, mas ele não conseguiu honrar a palavra que empenhou perante o amigo que era o Cristo encarnado. O amigo, uma pessoa, o Cristo encarnado. Ele não conseguiu honrar essa palavra. Ele negou o Jesus encarnado. Então não é mais a ideia de Deus, mas é a pessoa. E quantas pessoas nós temos próximas a nós, quantas pessoas nós chamamos de irmãos e parece que a gente está fazendo a mesma coisa. Abra agora sua Bíblia comigo em João capítulo 13, a gente vai ler do verso 33 em diante. João capítulo 13. Aí, gente, João registra aqui as palavras de Jesus, quando diz que está chegando a hora dele. E essa passagem que eu falei para vocês, né, de darei a minha vida por ti, é o finalzinho desse texto aqui, né? Pedro dizendo, não, Senhor, darei a minha vida por ti. Dará. Vamos ver o que Jesus disse aqui, ó. João 13, 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Gente, já parando por aqui um pouquinho. Mas eu quero Cristo. Então fica com o recado que Cristo está dando. Para onde Cristo foi, nós não podemos ir ainda. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que lidar com a realidade que nos foi imposta, que é a mesma que foi imposta para os apóstolos. E aí ele completa, verso 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, gente, essa ideia de uma devoção que almeja alcançar o Cristo, que almeja alcançar o transcendente, mas não está ancorada na própria ordem direta de Cristo, como um novo mandamento mesmo, dizendo assim, olha, vocês querem comigo, mas não tem jeito, isso é impossível, para onde eu vou vocês não podem ir. Mas existe algo que vocês têm que fazer. Vocês devem materializar o amor uns pelos outros, da mesma maneira que eu amei vocês. E esse da mesma maneira pega demais, né? Por quê? Porque imagina o Cristo que é Deus, é um homem, mas ele é Deus, e ele não precisa que ninguém explique a sua natureza e a sua angústia e os seus problemas. Ele olha para Pedro e sabe que ali está o traidor, mas que ao mesmo tempo vai se arrepender adequadamente, com muitas lágrimas, e vai se tornar aquele homem que faz o discurso fantástico lá no capítulo 2 de Atos. Ele olha Judas e ele sabe que aquele é o filho da perdição, é o traidor, e ele sabe isso desde sempre. Ele olha para Tomé e vê e fala, esse é aquele que é incrédulo, mas tão incrédulo, que eu vou ter que aparecer e mostrar a mão furada para ele, para que ele possa tocar, e então ele se converter da sua incredulidade. E cada um dos discípulos que estavam ali. Ou seja, Jesus sabe exatamente quem são aqueles caras. Amar esses 12 não deve ter sido fácil. Por quê? Porque Cristo sabe muito mais sobre a vida de todas as pessoas do que nós sabemos. Talvez na ignorância que temos acerca uns dos outros seja mais fácil.
Uma vez lá na reunião do conselho do ministério, a gente estava com umas conversas lá, falando sobre motivações, né? Aí um irmão lá virou e falou assim: olha, eu queria dizer para vocês que eu não duvido do coração de vocês. Aí eu virei e falei assim: não, eu quero corrigir isso daí. Eu quero dizer para vocês que eu duvido do coração de todos vocês aqui. Eu falei isso para o conselho do Ministério Sal da Terra, hein, do qual eu faço parte lá. Aí todo mundo: como assim? Eu falei assim: porque se eu tiver certeza, quando você me incomoda e faz uma coisa que eu acho que não é de Deus, que o seu coração é ruim mesmo, aí eu não tenho mais ânimo para andar com você. Então eu duvido do coração de todos vocês. Mas sabe por que eu não desisto? Porque a dúvida é minha. Eu não sou o Espírito Santo para saber se a minha dúvida procede. Eu não sou. Então eu não tenho esse poder. Então na dúvida, eu tenho que andar mais perto. Eu tenho que fazer mais força, por mais desagradável que isso seja. Cristo, sendo Deus, ele sabia quem era Judas, ele sabia quem era Pedro. E, no entanto, ele andou com todos esses homens, deixando cada um deles indesculpável em todas as situações e os amando de todo o coração até o final. Loucura isso. É uma loucura a maneira de Deus enxergar isso. E aí ele diz: agora vocês amem uns aos outros. É assim que vocês devem amar uns aos outros, como eu os amei. Então, sem saber o que está no coração do irmão, é para ser mais fácil do que se a gente soubesse. E Cristo, sabendo, não desistiu de nenhum de nós. Mais um texto ainda do João, só que agora está lá em 1 João, capítulo 3, verso 14. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, verso 14 em diante. Olha que palavras pesadas que a gente tem que ouvir aqui do João. Lembrando que o João é aquele que escreve no seu evangelho dizendo: João, o discípulo amado. Ninguém em nenhum lugar da Bíblia chamou João de discípulo amado, só ele que chamou a si mesmo, né? Então esse cara tem uma obsessão com esse negócio do amor interessante. E aí você fala: há algum desmerecimento do título simplesmente porque ninguém o chamou assim? Gente, esse homem se sentiu amado por Jesus, isso é muita coisa. No coração dele não há dúvida. E exatamente por ele ter se sentido amado por Jesus, é que ele fala para nós a respeito do amor. Eu entendo que, quando ele ouviu essas palavras, o que a gente leu aqui era o Evangelho de João, hein? Amem uns aos outros, como eu vos amei. E aí João, que se sente o amado, entendeu o peso que isso tem, e a responsabilidade que isso tem. Antes ele entendesse um pouco menos do amor de Jesus, né? Ficaria mais fácil amar as pessoas. 1 João, capítulo 3, verso 14, ainda sobre o amor. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, homicida, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. E nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Pesadíssimo isso aqui, né? Pesadíssimo. E ele ainda piora aqui no 17, né? Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não amemos, filhinhos, de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Este testemunho que a gente vê aqui do apóstolo João é exatamente a materialização da responsabilidade, do entendimento que precisamos ter sobre a responsabilidade da gente caminhar juntos. Não é sobre alcançar Deus, não é sobre fazer a coisa correta que vá agradar a Deus no sentido do ritual, no sentido da religiosidade do processo, mas é sobre a consciência de quem nós somos.
Ou seja, para chegar em Deus, dependemos uns dos outros. Dependemos da edificação mútua, dependemos do senso de responsabilidade. Aquilo que a gente sempre repete, é quase um mantra já, fala, por que a gente lê pouca Bíblia? Porque a gente lê Bíblia para resolver o nosso problema. Mas o quanto que a gente está sensível com o problema do nosso irmão, para que você busque ler Bíblia para ajudá-lo. O quanto que você ora pouco, porque você ora por você. Aí se o seu filho estiver doente, você vira o homem da oração, a mulher da oração. Mas como é o filho do outro que está doente, então você não ora com tanto afinco. E de repente a melhor coisa que Deus pode dar para nos abençoar e nos aproximar dele mesmo, é deixar a gente ficar mais doente. É terrível isso. Beira até a infantilidade no tratamento que Deus teria para com a gente. Por quê? Porque nós não amamos do jeito que dizemos que amamos. E por fim, meus irmãos, abra agora lá em Atos capítulo 2, onde a gente vai ler o texto principal aqui sobre a igreja primitiva, e nós temos que entender que em Atos capítulo 2, a partir do verso 39, quando Pedro faz aquele discurso fantástico e 3.000 pessoas ouvem a mensagem e dizem, eu quero fazer parte desse negócio aí que você está dizendo, diz que é a igreja do Senhor que se inicia. Para estas pessoas, tudo isso que a gente comentou até agora, era óbvio. Era algo que intuitivamente todos haviam compreendido. Não havia possibilidade de viver em Deus ou de alcançar essas promessas sem que houvesse a clareza acerca da responsabilidade que o ensino que Jesus trouxe e do testemunho dos próprios apóstolos se materializassem na vida de cada um deles. Agora hoje a gente, a gente quer dar um jeito, sabe? Não, eu vou ficar na minha casa, eu vou cuidar dos meus próprios problemas. Já existia casa naquela época, tá? Já existia também cuidar dos problemas. E existia também uns pregadores itinerantes, existia também o lugar onde você ia mais perto, para que você simplesmente fizesse o que fosse mais cômodo para você. No entanto, a igreja do Senhor Jesus surge, e de maneira maravilhosa, a partir da consciência de que há algo mais. E esse algo mais não é apenas um prédio, mas o prédio também é usado conforme a conveniência. Não é apenas uma agenda, mas é uma consciência. E o quanto nós vivemos algo que seja tão inspirador como aquilo que a gente vai ler aqui no texto. Atos capítulo 2, a partir do verso 39. Então Pedro termina, o seu discurso dizendo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Meus irmãos, qual é o ensino dos apóstolos? É tudo a respeito de Jesus, e inclusive, e de maneira que não dá para abrir mão, da responsabilidade de amar uns aos outros, da mesma forma que Cristo os havia amado. E isso é o principal daquilo que tem que ser visto na vida de um cristão. Então, ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Verso 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deixa eu explicar para você o que era a vida de um homem judeu nessa época. Ao sábado é o dia dedicado ao Senhor, é o dia em que não se fazia nenhum outro ofício, é o dia de todos os ritos no entorno do templo. No entanto, para aqueles que estavam ali próximo, todos os dias havia determinados momentos em que eles iriam participar das orações. Portanto, o frequentar a estrutura da religião judaica era algo normal. No entanto, esses caras agora, que conhecem a mensagem do Evangelho, que ouvem falar a respeito do Cristo, que é o Messias, é aquele que veio para cumprir toda a lei, para encerrar o problema da humanidade com o pecado, por conta de que ele pagou pelo pecado de todos nós. Isso mudou o que no compromisso dessas pessoas? Porque talvez a gente possa achar, se a gente estivesse lá, falar assim, olha, agora que Cristo resolveu todo o problema, então agora eu posso ficar na minha casa, agora eu posso cuidar da minha própria vida, eu não preciso mais de todo esse zelo com essas coisas religiosas, porque já não há mais o problema com o pecado, Cristo já resolveu. E, no entanto, o que se tornou a vida desses caras? A vida desses caras se tornou o seguinte, tudo que eles faziam, eles continuaram fazendo. Porque eles compreenderam que Cristo veio para completar a obra. Não para revogar aquilo tudo que já havia sido feito. Então, por conta disso, estavam lá no sábado, onde era lido o Antigo Testamento. Isso vai fazer mal para alguém, mas de maneira nenhuma. E aí você imagina os rabinos lendo o Antigo Testamento e falando a respeito do que Deus haverá de fazer, das promessas de Deus e do Messias, e o povo da igreja ali já sabendo exatamente do que o rabino está falando, e nem o rabino está entendendo o que ele está falando. Esses caras continuaram lá. Só que quando terminava aquilo lá, não terminava a vida da igreja. Porque eles iam para a escadaria, para o pátio do templo ali, e lá no pátio do templo, imagina a conversa. Quais eram as conversas que eles tinham? E as conversas que eles tinham talvez era aquilo que lá dentro nem todo mundo tinha entendido, mas que agora eles poderiam falar abertamente sobre. E esse era o lugar onde as pessoas ouviam e iam chegando. Não lugares de pregação no sentido de uma palestra, mas no sentido de uma conversa. E aí terminava, vamos todo mundo para casa? Não, vamos para casa, mas vamos comer lá em casa hoje. E aí eles frequentavam as casas uns dos outros. A gente tem os nossos pequenos grupos no esforço de fazer algo análogo, né? Mas sejamos honestos, meus irmãos. Ainda é uma agenda. Ainda é uma agenda. E não é que a agenda seja ruim, mas a gente precisa de agenda forte quando a motivação de estar junto é fraca. A gente precisa de regra quando a consciência é fraca. Ou se a gente virar e falar assim, essa semana não vai ter nenhum pequeno grupo. Vai haver entre nós aquele espírito de dizer assim, não, mas vamos reunir mesmo assim, mesmo que não vai ter estudo e não vai ter nada. E aí eu te pergunto, existem pessoas que ainda têm o prazer de se reunir mesmo quando suspendem a agenda? Existem pessoas que o dia que você desmarca o compromisso, o cara aparece, nem que seja para fazer nada juntos? Pois é. Isso é o que a igreja viveu. E vivendo isso, né, como diz aqui no verso 46, partindo o pão de casa em casa, participar das refeições com alegria e sinceridade de coração, isso louvava a Deus. Isso fazia com que eles caíssem na simpatia de todo o povo. Isso fazia com que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos.
Agora, nós queremos resolver os nossos problemas com Deus, queremos resolver os problemas do mundo, mas a gente não quer assumir a responsabilidade sobre as coisas mais simples que estão ao nosso alcance. E aí é claro, meus irmãos, que isso é uma hipocrisia e uma dureza do nosso coração sem fim. Não há como surgir bons frutos de uma prática religiosa onde eu tento me alimentar de Deus, mas eu privo o outro da oportunidade de se alimentar daquilo que Deus também está colocando na minha vida. Simplesmente é impossível. Que Deus nos dê de sua graça, que Deus trabalhe no nosso coração e que Deus nos lembre da importância da gente cultivar relacionamentos fortes. Quanto mais fortes forem os nossos relacionamentos, mais fracas podem se tornar as nossas agendas. E mesmo sem ter agenda, a gente vai encontrar mais. Mais fracas podem se tornar as nossas pressões institucionais. Sabe, a igreja promove isso, a igreja promove aquilo. A igreja como instituição fica tentando promover muitas coisas, por quê? Porque a gente, de maneira infantil, parece que precisa que alguém diga o que tem que ser feito, para que então a gente se organiza, vá lá e faça. Nós podemos viver algo muito melhor do que isso, não tenho dúvidas. E acreditem, o verdadeiro crescimento espiritual, a verdadeira transformação do Evangelho em nós, é exatamente quando nós superamos isso. Quando nós passamos a nos apresentar diante de Deus, dizendo: Senhor, esses são os meus irmãos, esses são o meu problema. Então, se tiver uma ordem aí, que o Senhor não está afim de resolver todos os problemas de uma vez, eu quero colocar os problemas do meu irmão, às vezes na frente dos meus, porque eu me compadeço dele, e a dor dele agora é a minha dor, e eu acho que o problema dele é pior do que o meu, então eu estou me apresentando junto com o meu irmão. Isso é a comunhão dos santos. E menos do que isso, é só mais uma agenda religiosa. Aí o que vai acontecer é o seguinte: um belo dia você vai viver uma crise na sua espiritualidade, você vai viver uma crise por se decepcionar com alguma coisa, e haverá uma dúvida no seu coração. Se você não amadurecer nesse sentido, você vai ter essa dúvida. Você fala assim: por que eu não fico em casa e simplesmente consumo tudo no YouTube? E é isso mesmo. Se você está pensando só em você mesmo, é YouTube. Mas se você está pensando no interesse do seu Pai, e você está pensando nos irmãos que Cristo te deu, e você está pensando em viver a igreja como ela foi desde o começo, com o amor que nós somos amados, a gente amar uns aos outros, então isso não é uma opção. Amém? Que Deus nos dê de sua graça.